pessoal, quem está falando aqui é o Genilson, tudo bom? Mais precisamente eu gosto do professor Dr. Genilson. O nosso tema de hoje se chama volumetria de neutralização. O que significa isso? Hoje nós vamos mostrar para você por que se chama volumetria e por que é de neutralização. Então, geralmente as técnicas titulométricas, né, ou volumétricas, ela tem primeiro um nome, né, volumetria, para dizer qual é a técnica, e especificamente qual é a reação. Então hoje o que nós vamos ver? Nós vamos tratar, na realidade, de uma volumetria envolvendo uma reação de neutralização. Mas vamos começar pela reação de neutralização. Então, a reação de neutralização, como exemplo que a gente colocou aqui, olha, o que nós temos? Nós temos aqui o HCl com o NOH, né, formando o NaCl mais H2O. Ou pode ser fraca, como ácido acético mais NOH, formando o acetato de sódio e mais H2O. Uma coisa interessante, que vamos começar nosso tempo para entender por que se chama volumetria, qual é o princípio de funcionamento da volumetria. Então, o que nós temos aqui? Ó? Primeira coisa, nós temos que verificar. Nós temos 2 hidrogênio, então vem aqui do H2. Nós temos um cloro. Nós temos um sódio. Ou seja, essa equação química, ela está balanceada. Bom, pelo fato dela estar balanceada, né, o que a gente pode dizer? Que um mol de HCl reage com um mol, formando um mol de cloreto de sódio e um mol de H2O. Ou seja, se vocês observarem, o mesmo é válido aqui. Se vocês verificarem essa reação química, também ela está balanceada, e nós temos o seguinte, nós temos um mol de ácido acético reagindo com um mol de hidróxido de sódio, formando um mol, deixa eu colocar aqui, de acetato de sódio e um mol de água. Bom, e nas duas equações químicas, o que a gente observa? Que um mol do HCl é igual entre si, são iguais entre si. A mesma coisa que nós podemos dizer a respeito do Na+, do hidróxido de sódio com o ácido acético, ok? Isso tem que ficar muito bem fixado na cabeça de você, porque, olha bem, aqui nós podemos escrever, olha, que o número de mol de HCl é igual ao número de mol de quem? De NOH. Tá? Esqueci o D aqui. Então, isso aqui tem que ficar muito bem estabelecido na cabeça de você. Não é? Por quê? Olha bem, essa afirmação aqui é uma afirmação muito forte, uma afirmação que ela é a base da maioria das titulações, sendo elas manuais ou sendo elas instrumental. Então vamos trabalhar um pouco esse conceito, né? Então, o que nós temos geralmente numa titulação? Numa titulação nós temos aqui uma bureta e um Erlenmeyer. Bom, mas o que tem a ver isso com a volumetria? Vamos voltar aqui, olha, que nós temos o seguinte, olha, vamos voltar aqui, vou colocar aqui número de mol de HCl é igual ao número de mol de NOH, tá? Só para exemplificar. Bom, mas o que é número de mol? Número de mol nós chamamos a dúzia do químico. Como eu falo, a unidade do químico. Ela significa, lendo ali, que o número de moléculas de ácido clorídrico é igual ao número de moléculas de NOH. Um motivo bem forte, uma molécula de HCl reage com uma molécula de NOH. Como a gente não consegue, como a dúzia, por exemplo, contar isso na mão, então se criou a unidade mol. Então significa o que aqui? Que o número de mol de HCl é igual ao número de mol de NOH. Isso tem que ficar bem claro na cabeça de você. Por quê? Porque, olha bem, porque o número de mol, existem duas formas de nós
calcularmos, encontrarmos o número de mol pelo simples motivo que nós não conseguimos contar. Então, das fórmulas que a gente tem, que é bastante conhecida, é que o número de mol é igual a massa sobre o peso molecular. Tá? Quando eu pego uma determinada massa, seja ela qual for, uma substância ou mesmo de um elemento, e divido pelo peso molecular, eu sei, não exatamente, mas eu sei a quantidade de moléculas eu estou em mãos. Só que nesse caso, uma determinada massa, tá? Uma determinada massa. Por exemplo, vou pegar aqui o meu celular, por exemplo. Então, no meu celular, eu sei quanto eu tenho em mol, digamos que ele fosse feito todinho de lítio. Então, bastava eu pesar aqui pelo peso molecular do lítio e falar assim, o celular tem trilhões de moléculas, trilhões de lítios, né, da substância lítio. A outra forma de nós calcular, encontrarmos o número de mol é essa aqui, ó, que o número de mol é igual a concentração vezes o volume, tá? Aqui, concentração vezes volume. Aqui é o símbolo de concentração. O que significa isso, pessoal? Agora é diferente, porque eu tenho volume, não é? Então, se eu coloco aqui, eu tenho uma determinada concentração, porque existe uma relação aqui, que depois eu vou colocar. Se eu coloco aqui uma determinada massa, eu tenho condições de saber quanto mol tem, tá? E como está aqui no volume, quantos mols está nesse volume. Isso que significa concentração, nesse caso, concentração molar, ou mais precisamente, concentração em mol por litro. Isso tem que ficar bem claro. Enquanto eu pego uma massa para jogar a massa para lá, né? Imagina, eu joguei, meu celular caiu no rio. Então, na verdade, caiu seja de lítio, caiu uma determinada quantidade de lítio lá, tá? Que eu sei exatamente quanto é, caiu, ficou lá para o fundo. Só que ele não interagiu, olha bem, não interagiu com a do lago. Diferente, se eu peso uma determinada 5 gramas, por exemplo, de hidróxido de sódio, de base, né, da soda cáustica, e joga ela no rio, a água vai dissolver esse rio, ela vai se espalhar, tá? Então eu tenho que saber o volume do lago para saber onde está essas moléculas de íon, ou qual a possibilidade de eu encontrá-las. Mas como a gente não está no mar nem no lago, então se eu coloco determinada massa aqui com volume, eu sei quanto tem quantas moléculas, no caso aqui, quantos íons estão dissolvidos aqui, tá? Então, se você perceber, olha, se eu substituir isso aqui, olha, eu posso colocar o número de mol, que não vem no caso, depois em outra aula, prometo para vocês vão compreender melhor. Aqui o que nós temos? Olha bem, eu posso escrever, ao invés de escrever número de mol de ácido clorídrico, já que é o número de mol de duas soluções, eu posso escrever assim, ó, concentração do ácido clorídrico vezes o volume do ácido clorídrico. Então, o que eu estou fazendo, na verdade, eu estou colocando aqui o número de mol contidos em um determinado volume. A mesma coisa eu posso colocar aqui, olha, no caso do hidróxido de sódio. Então, tem a concentração do hidróxido de sódio vezes o volume do hidróxido de sódio. Tá? Agora, aqui também a representação, geralmente, uma titulação, como é que ela é feita? A gente coloca numa bureta uma solução. Então, eu coloco uma solução aqui. Tá? E aqui, no Erlenmeyer, eu coloco uma outra solução, ou posso colocar uma massa, mas vamos trabalhar com solução. Se vocês perceberem, essa solução aqui, ela tem uma concentração. Vamos supor que eu conheço a concentração dela. Então, aqui é uma concentração conhecida. Tá? Aí, o volume eu não tenho condições de saber conhecido, porque o volume vai vir daqui. Ó. Então, o volume aqui, ó, vai depender da titulação, ou seja, tem o volume da bureta aqui. Por outro lado, para eu montar, para eu ter no Erlenmeyer, eu tenho o quê? Eu tenho uma concentração, que eu posso colocar essa concentração da mesma forma, lembra que do NaOH, eu vou colocar a concentração aqui assim, que é uma concentração da minha amostra, que eu não sei o que é. Mas, olha, percebe bem, mas o volume é conhecido, porque eu tenho que chegar medindo a bureta, ou desculpa, numa pipeta, então esse volume aqui, ó, ele passa por uma pipeta
volumétrica. Se é uma pipeta volumétrica, eu conheço o volume, né? E nesse caso, aqui se chama alíquota. Se você perceber, pessoal, olha bem, eu estou mudando, eu mudei aquela sequência para quê? Uma concentração conhecida, uma solução conhecida, o volume da bureta que vai ser na titulação, a concentração desconhecida, o volume da alíquota que é conhecido. Olha que legal. Então, vamos juntar aqui, eu vou substituir essa relação aqui, deixa eu marcar aqui, ó. Vou substituir essa relação aqui, ó, tá? Substituir essa relação ou essa equação, tá? Por esses dados aqui. Quais são os dados? A concentração conhecida, tá? O volume da bureta, no caso aqui correspondente ao ácido clorídrico, aqui a concentração desconhecida, nesse caso aqui o volume da líquida que é conhecido. Então o que nós vamos ter nesse processo? Então nesse processo eu vou ter o seguinte, nesse processo eu vou ter a concentração do ácido clorídrico, que é uma concentração, vou colocar aqui HCl, vou colocar aqui C de conhecido, vezes o volume da bureta, que vai ser igual à concentração da amostra, que eu não estou sabendo, e mais o volume da líquida. Ok? Olha que legal. Então, se eu reescrever, eu passar o volume da líquida para lá, eu vou ter o seguinte, olha, a concentração desconhecida vai ser igual ao quê? A concentração conhecida do ácido clorídrico, tá? O volume da bureta e o volume da líquida que é conhecida. Bom, no caso do volume do HCl, a gente vai mudar aqui, ó, por um volume de uma solução padrão, ou seja, solução conhecida aqui, a concentração é da solução padrão, que nós conhecemos, ok? Solução padrão. O volume da bureta que nós temos que conhecer, tá? E o volume da líquida, que é conhecido. Então, se você perceber, houve uma forma de colocar o volume, a concentração desconhecida em função do volume da bureta. Epa, o volume da bureta, então isso aqui, ó, é que faz com que a técnica se chama volumetria, tá? Ela se chama volumetria, pessoal, por causa do volume da bureta que você vai ter que executar, determinar, tá? E dizer qual que é. Bom, aí, quando a gente fala assim, volumetria de neutralização. Volumetria, todas elas seguem o mesmo princípio, tá? Que está dito aí. E o que muda? O que muda é a reação. Então, nós temos 4 volumetrias basicamente. Tem a volumetria de neutralização, volumetria de precipitação, ou seja, na reação durante essa titulação, a formação de precipitado. Tem a volumetria de complexação, que é mais usada, a volumetria com NTA, nesse caso é formado um complexo. E tem a volumetria de oxirredução, que nesse caso ocorre uma reação de oxirredução. Ok? Ficou claro? Bom, deixa eu... na próxima aqui, ó, o que nós percebemos? Olha, nós percebemos que... deixa eu até passar... Opa, desculpa. Deixa eu até passar... deixa eu ver se vai... Não foi? Então, porque deve estar aparecendo a minha foto aqui. Tá? Então, o que nós percebemos aí? Nós percebemos o quê? Aqui que está ocorrendo a mudança de cor, espero que dê para olhar, né? Essa mudança de cor é por causa de quê? Por causa que a gente precisa de uma indicação do ponto quando fechar a bureta, que eu costumo dizer. Como assim, gente? Fechar a bureta. Né? Você percebeu que é uma mudança de cor. Quando há essa mudança de cor, a gente fala assim, a reação acabou. Sintetizando essa videoaula, o que nós temos? Uma volumetria que mede o volume da bureta, ela depende da solução padrão, que é uma solução conhecida, dos volumes da líquida, que é conhecido, o volume da bureta, que a gente usa o final, tá? A indicação final da titulação, ou seja, quando mudou de cor, como está ocorrendo aqui, não é?
Quando está ocorrendo aqui, então vou passar para cá. Quando está ocorrendo aqui, olha, o que que nós temos? Nós temos condições de conhecer quem? O volume da bureta. Não é? Interessante isso. Então a gente conhece o volume da bureta. Tá? Bom, eu falei da solução padrão, então o que que é uma solução padrão? Existem dois tipos de solução, tá? Padrão. São solução padrão, que é aquele primário que se estabelece alguns critérios para ser solução padrão, como alta pureza, fácil obtenção, estabilidade. Ele não deve ser higroscópico, ou seja, não deve absorver. Ele deve ser bastante solúvel, por razões óbvias, né? Porque quanto mais rapidamente dissolver, mais fácil. O custo, né? Tem que ser baixo custo. E massa molecular muito grande. Bom, do padrão primário, nós podemos, por uma titulação, obter a concentração de um padrão secundário. Exemplo clássico, né? Naquela titulação em que usamos ácido clorídrico e NaOH, tanto ácido clorídrico como o NaOH são padrões secundários, ou seja, precisa de um padrão primário para encontrar as concentrações deles, porque eles não obedecem a esses critérios aqui, tá? Não obedecem a esses critérios. Bom, pessoal, espero que tenha gostado da aula, tá? Entre no canal, tirem dúvidas, tá? Mandem mensagem pra gente. Um forte abraço para você.